Você já reparou que em um dia de uma tempestade muito intensa, quando um raio cai, você consegue ver a luz que vem desse raio quase que instantaneamente, mas muito tempo depois que você vai ouvir o som que vem do mesmo ponto dessa luz? Por que isso ocorre? Por que a luz chega muito antes do som? Bem, isso se deve a... Bem, para saber a resposta para essa pergunta, fique ligado em mais essa aula. Fala aí, meu amigo ou minha amiga, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos conversar sobre uma coisa chamada velocidade de propagação de uma onda. Mas antes de continuar com essa aula aqui, não esquece de dar aquele like maroto aí e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E claro, se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, não deixa de se inscrever também não, porque a gente tem vídeo novo aqui todos os dias, beleza? Então vamos lá para a aula agora? A pergunta que eu fiz para você aqui no início desse vídeo foi justamente sobre o caso em que um dia que está ocorrendo uma tempestade muito intensa e que um raio cai, você consegue ver a luz emitida por esse raio quase que instantaneamente. Mas o barulho, ou seja, o som do trovão que é emitido devido a esse raio romper barreiras eletrostáticas do ar, você vai ouvir bem depois, certo? Porque você consegue ver a luz quase que instantaneamente, mas ouvir o barulho do trovão muito tempo depois. Bem, inicialmente eu quero só abrir um pequeno parênteses aqui. O porquê... enfim, porque a natureza quer, porque Deus quer, isso não vem ao caso, beleza? O que a gente normalmente faz aqui na física não é dizer os porquês, mas explicar fenômenos ou descrever esses fenômenos com bases científicas, tudo bem? Então, o porquê aqui, eu nem deveria ter feito essa pergunta desse jeito, mas eu só coloquei para fazer esse pequeno comentário, beleza? Então, fechando esse parênteses aqui agora. Então, a pergunta seria o seguinte: como que conseguimos explicar essa diferença de tempo? Ou seja, o raio cai, é emitido luz e som no mesmo momento. A luz chega quase que instantaneamente. O som demora um tempão para chegar até o ouvido. Essa diferença de tempo se deve à diferença de velocidade entre essas duas ondas. Um detalhe, nós já sabemos que a luz é uma onda eletromagnética e que o som é uma onda mecânica, certo? Só que a luz se propaga no ar com uma velocidade muito maior que a velocidade de propagação do som. Só para você ter uma ideia, a gente pode anotar isso daqui. A velocidade de propagação do som no ar é aproximadamente igual a 340 metros por segundo. Apesar de ser uma velocidade muito alta, não é uma velocidade tão alta assim, certo? A gente consegue imaginar uma velocidade igual a 340 metros a cada um segundo, certo? Só que a velocidade de propagação da luz também no ar é aproximadamente igual a 300 milhões. É muito zero. Milhões de metros por segundo. É um pouquinho abaixo disso, tá? Eu estou fazendo apenas uma aproximação. E o importante aqui é que você saiba a diferença entre essas duas velocidades. Enquanto que a luz se propaga no ar com uma velocidade aproximadamente igual a 300 milhões de metros por segundo, o som se propaga com uma velocidade apenas igual ou aproximadamente igual a 340 metros por segundo. Então, é devido a essa diferença de velocidade que quando um raio cai, a luz emitida por esse raio chega muito rapidinho nos nossos olhos. Já o som demora um tempão para vir até chegar aos nossos ouvidos. E aí é por isso que a gente consegue ver a luz e bem depois que a gente vai ouvir o som desse trovão. Beleza? Então, a resposta para essa pergunta se deve ao quê? A diferença de velocidade entre o som e a luz. A velocidade do som no ar é bem menor que a velocidade da luz também no ar. Show de bola? Tranquilo até aí? Até anota essa resposta porque eu acho interessante. Por que ouvimos o som de um relâmpago bem depois de ver a luz do raio? Devido à diferença de velocidade. Devido à diferença entre as velocidades
Beleza? Tranquilo até aí? Conseguindo compreender a ideia? Ótimo! Mas aí vem a perguntinha aqui da nossa aula. Já sabendo que o som e a luz são ondas, como que conseguimos determinar a velocidade de propagação de uma onda? Como podemos fazer isso? Bem, para determinar a velocidade de propagação de uma onda, a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente viu lá na cinemática. Ou seja, como que conseguimos determinar a velocidade de qualquer corpo ou partícula que se movimenta. E, normalmente, para a gente calcular a velocidade de uma partícula que se movimenta, é muito comum a gente fazer isso com a fórmula da velocidade média. E quando essa partícula se movimenta com velocidade constante, essa fórmula da velocidade média vai indicar para a gente a velocidade desse corpo, dessa partícula, em qualquer momento, já que a velocidade desse corpo não vai se alterar ao longo do tempo. E o mesmo acontece aqui com uma onda. Se uma onda está se propagando por um meio e não altera esse meio, não muda desse meio para outro, a velocidade dessa onda não vai mudar. É claro que quando essa onda sai de um meio e vai para o outro meio, essa velocidade é alterada, tudo bem? Por exemplo, o som que está se propagando no ar começa a se propagar dentro de uma parede, a velocidade de propagação desse som dentro dessa parede vai ser diferente da velocidade de propagação do som no ar, beleza? Mas considerando que essa onda não vai mudar de meio de propagação, a velocidade dela não se altera. E devido à velocidade dela não se alterar, a gente consegue usar a fórmula da velocidade média para calcular a velocidade de propagação dessa onda nesse meio, ok? E qual é a fórmula da velocidade média? Lembra? A velocidade média, que nesse caso vai ser a velocidade da onda em qualquer ponto, é igual ao deslocamento realizado por essa onda por um certo intervalo de tempo, ok? Vamos supor que essa onda aqui está se propagando para a direita. Não coloquei o eixo principal, mas se você não sabe o que é o eixo principal, dá uma olhadinha na aula passada que eu falei sobre isso, beleza? Mas eu não coloquei isso aqui agora. Mas vamos supor que essa onda está se propagando para a direita. Vamos pegar um ciclo dessa onda, apenas um ciclo. Vamos supor que a gente vai observar essa onda daqui desse ponto até esse outro ponto, beleza? Se você reparar bem, vai ver que essa onda realizou um ciclo para sair desse ponto e chegar nesse outro ponto, ok? Todas as vezes que a onda percorre uma certa distância em um ciclo, nós vamos ter uma distância igual ao quê? Uma distância igual àquilo que a gente chamou de comprimento de onda. Lembrando que o comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Nesse caso, eu peguei esses dois pontos, que são dois vales consecutivos, beleza? A distância entre esse vale e esse vale é uma distância igual a um comprimento de onda. Então, a distância que essa onda percorreu, ou o deslocamento realizado por essa onda, para sair desse ponto e chegar até esse ponto, é igual a um comprimento de onda, beleza? Justamente pelo fato dessa onda ter realizado um ciclo e percorrido uma distância que corresponde a um comprimento de onda. Então, deslocamento é igual ao comprimento de onda, beleza? Agora, qual é o tempo ou o intervalo de tempo que leva para essa onda realizar esse um ciclo? Lembrando também da aula passada, eu falei que o tempo que leva para uma onda realizar um ciclo é o que a gente chama de período. Então, o tempo que leva para essa onda realizar esse um ciclo é o período, beleza? Então, conseguiu entender a ideia? O deslocamento realizado por uma onda ao longo de um ciclo é um deslocamento igual a um comprimento de onda, beleza? E o intervalo de tempo que leva para essa onda completar um ciclo e percorrer essa distância é o período, ou seja, o intervalo de tempo igual ao período. Show de bola? Sabendo disso, o que a gente pode fazer aqui? Substituir essas duas informações. O deslocamento realizado por essa onda vai ser igual ao comprimento de onda e o intervalo de tempo é igual ao período, beleza? Então, é desse jeito que a gente consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda.
A velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Um detalhe que eu falei na aula passada, no finalzinho da aula passada. Eu falei que normalmente a gente tem uma relação entre período e frequência. E que período é igual ao inverso da frequência, certo? Até aí tranquilo? Eu também falei que a frequência é igual ao inverso do período. Ou frequência sendo igual ao inverso do período, beleza? Sendo assim, olha só o que a gente tem aqui. A gente não tem o comprimento de onda dividido pelo período, não é isso que a gente tem? Ou seja, a gente tem alguma coisa dividido pelo período. Sendo assim, como a gente tem alguma coisa dividido pelo período, a gente vai ter essa alguma coisa multiplicando a frequência. Isso aqui é como se a gente tivesse o comprimento de onda vezes 1 sobre o período. Isso aqui é igual a isso, idêntico. Só que 1 sobre o período, o inverso do período, não é a frequência. Então, a gente pode colocar aqui o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a gente consegue calcular a velocidade de propagação de onda de duas formas. Deixa eu apagar isso aqui para poder representar isso legal. Então, a gente consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda ou dividindo o comprimento de onda pelo período ou pegando o comprimento de onda e multiplicando com a frequência. Qualquer uma das duas formas vai indicar para a gente a velocidade de propagação de uma onda. Beleza? Tranquilo até aí? Conseguiu compreender a ideia? Olha só que exemplo legal. Vamos supor que a gente tem uma onda que possui uma frequência igual a 170 Hz e que tem um comprimento de onda igual a 2 metros. Qual vai ser a velocidade de propagação dessa onda? A velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda, que é 2 metros, vezes a frequência, que é 170 Hz, beleza? 2 vezes 170 é igual a quanto? 2 vezes 170 é igual a 340 metros por segundo, que é a velocidade de propagação de uma onda sonora no ar. Então, essa onda que possui uma frequência igual a 170 Hz e um comprimento de onda igual a 2 metros, possui uma velocidade de propagação igual a 340 metros por segundo. Beleza? Conseguiu entender a ideia? Um detalhe que eu não posso deixar de falar aqui com você também é o seguinte. Todas as vezes que a gente tem ondas com velocidades constantes, ou seja, em que a velocidade não se altera, a gente vai ter que o comprimento de onda vai ser inversamente proporcional à frequência. Como assim? Quanto maior for a frequência de uma onda, menor será o seu comprimento de onda. E quanto menor for a frequência de uma onda, maior será o seu comprimento de onda, beleza? Então, por exemplo, se a gente tem essa onda aqui, repare que o comprimento dessa onda é muito pequenininho, certo? Agora, olha essa outra onda aqui. Repara que o comprimento dessa onda é muito grande em relação a esse comprimento de onda, certo? Se essa onda sai desse ponto e chega até esse ponto, no mesmo tempo que essa onda sai desse ponto e chega nesse ponto, significa que essas duas ondas possuem a mesma velocidade, ok? Se você reparar, essa onda aqui faz muito mais repetições do que essa onda que realiza no mesmo intervalo de tempo. Sendo assim, essa onda tem uma frequência bem maior que essa outra onda aqui de baixo. Então, repare que quanto menor for o comprimento de onda, maior é o número de repetições ou ciclos que essa onda realiza. Ou seja, maior é a frequência. E essa é uma informação que você precisa saber para resolver diversas questões. Então, anote isso que é muito importante. Se a gente tem duas ondas com as mesmas velocidades ali de propagação, aquela onda que tem um comprimento de onda maior vai ter uma menor frequência, beleza? Quanto maior o comprimento de onda, mais espaçados nós temos assim dois ciclos, beleza? Sendo assim, a gente vai ter um número de repetições menor que uma outra onda que tem um comprimento de onda menor.
Beleza? Conseguiu compreender tudo direitinho? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu volto aqui para a gente conversar, beleza? Então quero aproveitar aqui esse momento, dizer para vocês que foi um prazer enorme estar trazendo mais essa aula aqui para vocês. E também, claro, convidar vocês aí para curtir esse vídeo, caso vocês tenham gostado, e também de se inscrever aqui no canal. Ah, não se esqueça também de dar aquela compartilhada básica aí desse vídeo para que todos os seus amigos também possam conhecer essa parte de velocidade de propagação de uma onda. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então quero aproveitar aqui e deixar para você aí um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.